A seguir, IIGD Irajá. Tá cheio de gente, irmãos, no meio evangélico, cheio. Tá cheio de... O meio evangélico é cheio de pessoas evangélicas, cheias de versículos na cabeça. Cheias de versículos na boca. Mas se um problema chegar, o desespero toma conta. Se um problema for um pouquinho mais sério, misericórdia. Já presenciei as cenas do desespero, não é? E até das aberrações do desespero e das loucuras do desespero. Não tem mais jeito, eu quero morrer. E você diz, quem é Jesus? Não, eu sei. Mas eu só não entendo o que o doutor falou. Enquanto o peso da ciência e do homem for muito mais forte do que o peso da palavra de Deus, pode ter certeza, não vai conseguir nada com Jesus. Por quê? Você leu, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Irmãos, quem decide vencer uma batalha difícil, uma causa impossível, ou aprende ou coloca no coração o que é fé de verdade, ou talvez tenha fé para ir para o céu quando morrer, mas aqui na terra vai empurrar. Vou te falar o caso da moça da porta de emprego. Passaram-se 7 dias, passaram-se os 20 dias, passou-se um mês, e ela voltou a falar comigo e disse, pastora, eu vou desistir. Desistir de quê? Não consigo uma porta de emprego. Acho que eu vou mudar até, vou ver se eu vou para outra profissão. Falei, como é que é? Falei, menina, qual é a tua profissão? Sou administradora. Você vai desistir, você cursou uma faculdade, se preparou para isso, já teve emprego, já trabalhou dentro da área e você vai desistir? Falei, moça, você precisa se converter. Porque uma pessoa que se converte, ela se converte. Eu vou no natural. Eu encontrei Jesus que diz, vamos para Deus? Vamos. Então agora o meu sentido é esse. Eu vou ouvir a Deus, eu vou prestar atenção no que Ele me fala, eu vou fazer o que Ele me fala, eu vou fazer o que Ele me manda, eu vou me esforçar para que Ele trabalhe o meu ser para ser como Ele quer que eu seja. Agora é você e Deus, é Deus e você. Falei, você quer ao menos algumas partes da palavra para você acordar? Quero. Falei, então anota. E lá fui eu. Dei 3 versículos para ela. Anotou, eu falei, coma. Leia, coma. Uma semana depois, pastora, vou confessar para a senhora, eu não tinha fé coisa nenhuma. Aquela palavra está me batendo. Uma dessas foi essa. O justo viverá da fé. Pastor, eu não sou justa. Diante de Deus não sou justa. Eu sou carnal. Falei, então, que bom que você já entendeu. O que eu faço agora? Ué, você já orou? Chorei, pedi perdão para Deus. 2 meses, veio uma chamada. Tinham colocado outra pessoa e não deu certo. Ela foi chamada. Eram 7 dias, foi chamada em 2 meses. 2 meses. Às vezes parece que Deus atrasa. Deus não atrasou. Sabe quando Deus chegou? Quando a fé dela ficou firme. Será que a gente está entendendo? É por isso que às vezes, irmãos, é por isso que muitas vezes o cristão não conquista as bênçãos, não é curado e depois vai empurrando. Uma vida religiosa, mas sem fé nenhuma.
Deus disse: se reveste da armadura para você enfrentar e não cair na cilada do diabo. E muitas vezes a cilada está aí: acreditar mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Vejo isso como uma das maiores ciladas. A pessoa cai naquilo que o diabo faz e não crê naquilo que Jesus pode fazer. Continuando. Versículo então de número 49 agora. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Dá uma paradinha aqui no 49. Se Jairo não tivesse crescido na fé, nesse tempo em que ele ficou parado, esperando Jesus ir à casa dele, ele contemplou a cura desta mulher. O tempo está passando e a doença se agravou e a menina morreu. Olhando com os olhos humanos, você diria: por que Jesus demorou a atender o Jairo? Já que o caso dela era uma hemorragia, por que Jesus ainda ficou conversando com ela para dizer: filha, a tua fé te salvou? Jesus estava mostrando para todo mundo, meu irmão, que sem fé, nem salvação eterna. Pensamentos naturais, sentimentos naturais, conversas naturais, olhos naturais, e depois a pessoa quer alcançar o quê? Milagre? Bênção da mão de Deus? Meu irmão, tem que sair do natural e subir, chegar perto de Deus. O tempo está passando, mas Jesus sabe o que ele está fazendo. Mas pastora, a menina morreu. Sim, você vê que chegou um que estava na casa do Jairo, ou seja, que com olho físico contemplou que alguém atestou a morte da menina. E correu até o Jairo e ainda disse: Jairo, não incomodes mais o mestre. Você estava incomodando até agora. Jesus quer ser incomodado, irmãos. Como ele gosta de ser buscado. Mas ele espera que cada um diante dele cresça na fé. Às vezes a pessoa está num culto, irmãos, e a gente colhe testemunhos, e a pessoa voa, o pensamento voa, ela não presta atenção naquele testemunho. De repente tem alguém na família passando por aquele mesmo problema que Jesus resolveu naquela hora. Aquela cura, aquela libertação. Não aconteceu por acaso. Era para aquela pessoa ter crescido na fé e ter dito: peraí, se Jesus fez por ela, vai fazer pela minha mãe, vai fazer pelo meu irmão. É nessa hora que o Espírito Santo examina o coração e vê que a pessoa está recebendo o que ele está fazendo. Às vezes o cristão não se liga, irmãos. Não se liga. Quantas pessoas participam de cultos dispersas, depois não entendem por que as coisas não melhoram, por que as orações não são respondidas. Isso acontece demais, irmãos. Pessoas se dispersar no culto. Leitura da Bíblia. Como é que você lê a Bíblia em casa? Não sei. Tem gente que lê a Bíblia na sala com um passando, outro passando. Ô fulano, você quer? Não, daqui a pouco eu vou lá. Fulano, você quer? Ó, o telefone está tocando. Tem gente que lê a Bíblia assim. Tem dona de casa que senta no sofá, abre a Bíblia. Será que a água está fervendo? Deixa eu correr na cozinha. Deixa eu ler mais um pouquinho. Isso não vale nada mesmo. Cristão tem que ter tempo diante de Jesus. O Jairo ficou um tempo diante de Jesus, vendo, ouvindo, aprendendo e crescendo. O estado de Jairo, a coisa é séria, é grave. Mas quem é Jesus? Diante de quem Jairo estava? Diante de Deus. Quando o cristão está diante de Deus, irmãos, está tudo sob controle. Quando o cristão está diante, está tudo sob controle, ainda que esteja tudo desmoronado.
Se ele está diante de Jesus, se o coração está ali, os sentidos estão ali, se ele está crescendo na fé. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. A má notícia chegou da casa do Jairo. Lá da casa do Jairo, o moço foi até o Jairo. Jairo está em frente a Jesus. O Jairo ouviu. Jesus ouviu primeiro. Jesus olhou e disse: não temas, crê somente. Crê somente. Não soma nada a essa crença. Não, eu creio. Mas se eu tivesse feito isso, eu creio. Mas se alguém fizer, eu creio. Mas se eu descobrir que tem alguém que tem esse poder para curar, por isso, por aquilo, eu creio. Mas se tiver uma novidade no mercado, eu creio. Mas nunca acrescente um mas ao que Jesus disser. Jesus disse para o Jairo: não temas. Primeira coisa, tira o medo da doença. Difícil, pastora, por isso que não tem cura. Sim, é por isso que Jesus ainda não curou. Jesus disse: não temas. O Jairo está em frente a Jesus. O coração do Jairo está tão confiante em Jesus que ele não tem medo de nada. A má notícia chegou para ele ficar em pânico, desespero, se revoltar e virar as costas para Jesus. Jesus se antecipou antes que o Jairo falasse alguma coisa. Jesus já disse o que ele deveria fazer. Não temas, ou seja, tira o medo do seu coração. Irmãos, a Bíblia está cheia de recomendações. O problema é que o cristão não presta atenção. A pessoa quer a cura, coloca o coração e quer a cura, mas ela não vê a parte dela, o que ela tem de fazer. Agora o Jairo teria um trabalhinho rapidamente a ser feito. Tirar o medo do coração, ou não permitir que ele chegasse. Chegou o medo, não vai ficar. Por quê? Porque eu sei quem tenho crido, eu sei o que está escrito, eu sei quem é o meu Jesus. Não temas, crê somente, crê somente. Quando chegou somente, Jairo, você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você já se prostrou reconhecendo Deus. Você já adorou. Você já presenciou milagres. Você já sabe quem é Jesus. Então agora, não deixe o medo entrar. E aí, somente creia. A menina está morta. Jesus disse: crê somente. Crê somente. A menina está morta. Jesus diz: crê somente. A menina está morta. Jesus diz: crê somente. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Havia uma multidão na casa do Jairo. Jairo era o príncipe da sinagoga. Era um dos principais, era um príncipe importantíssimo. A casa de Jairo está lotada. Os arredores da casa, o quintal está lotado. Tem muita gente ali. Todo mundo chorando, desesperado. Naturalmente, certíssimo. Espiritualmente, não. Por quê? Porque Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Diga: Jesus chegou. Será que a gente está entendendo? Quando Jesus chega na casa, tudo está sob controle.
Por que o cristão não crê assim, irmãos? Pastora, que eu ainda vejo os mesmos problemas. Sim, Jesus chegou. A menina ainda está morta. Ele não deixa a multidão entrar. Se Jesus deixasse a multidão entrar, você já pensou? Aquela multidão contemplando uma ressurreição, esparramando a notícia rapidamente. Não, irmãos. A multidão não cria, não podia entrar. Só entra quem crê. Só entra onde o milagre acontece quem crê. E Jesus só faz o milagre diante de quem crê. E quem é que cria? Os 3 apóstolos que andavam com ele. E a maior parte do tempo, todas as vezes que Jesus orava e chamava alguém, chamava os 3. Ou seja, esses creem em Deus de verdade. Esses creem no poder da oração. Esses sabem orar. Esses concordam comigo. 3 apóstolos. Quem mais? O pai e a mãe da menina. Quem mais queria a menina viva senão o pai e a mãe? Os outros? Pessoa que fala bem, daqui a pouco fala mal, meu irmão. Tem gente que é tão hipócrita, que está elogiando uma pessoa, virou as costas e já fala mal dela. Jesus sabia. Se as pessoas entendessem bem as coisas espirituais, irmãos, seriam mais reservadas nas suas amizades, em quem colocam dentro de casa, que muitas vezes é uma praga de uma inveja, um combustível que se esparrama na casa e arrebenta com tudo. Mas fecha essa parte e volta aqui. Então não deixou ninguém entrar a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Foram os que entraram no quarto onde a menina estava morta. Versículo 52. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Quem riu de Jesus não foi o Pedro, nem o Tiago, nem o João, nem o pai, nem a mãe, a multidão. A multidão está zombando de Jesus. Às vezes o cristão, irmãos, ele é muito criança. Fica falando para os parentes que são religiosos, para os que não são de Jesus, para os pecadores, para o macumbeiro: eu vou ficar curado, Jesus vai me curar. E nada de cura. Zombam, escarnecem. Primeiro, não tem entendimento nenhum. Segundo, não se põe diante de Jesus. Terceiro, dá atenção aos escarnecedores. Tua vida espiritual é dentro do teu quarto com Jesus, para você viver o dia a dia da fé, mas uma fé que funciona. Jesus só deixou entrar o pai, a mãe e os 3 apóstolos. E com eles 6 pessoas ali dentro. Mais ninguém, uma multidão. Multidão não contempla milagre, irmãos. Jesus pregava e despedia a multidão e ia só com os discípulos. Sabe por quê? Porque eles criam. Com quem você anda? Tem gente que conversa, irmãos, perde tanto tempo, joga tanta conversa fora, com pessoas que até são de Jesus, mas que não creem em nada, meu irmão. Tá cheio de crente nas igrejas, cheio de evangélicos. Fulano, cuidado com a zika, cuidado com o mosquito, cuidado com a dengue, cuidado com não sei o que, cuidado com não sei o que lá, cuidado com... As conversas são tão que irritam, sabia? Tem hora que a gente chega perto e diz assim: vem cá, que conversa é essa? Por que vocês não falam de Jesus? Por que vocês não falam do poder? Por que vocês não falam de milagres? Porque Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou. Ali estou eu no meio. Eu estou no meio. Irmãos, tem a cura e a libertação, mas tem a luz de Cristo no coração. Vai em frente. Vamos lá. Versículo de número 53. Então riram-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Está vendo, irmãos? E pastora, tinha que dar comidinho, feijãozinho, arrozinho. Não, irmãos. Quando a pessoa sai de uma situação difícil,
ela tem que se encher da palavra e do Espírito de Deus. Por quê? Porque aquele demônio vai tentar, mas ele não vai poder voltar se aquela pessoa estiver firme. Olha a armadura aí. Versículo 56. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Para terminar, volta lá em Hebreus 10, 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Quem lê comigo? Vamos lá, mais uma vez? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar... Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.